Amém. Glória a Deus. Irmão, só para você estar um pouco inteirado aqui no Evangelho de João, o quarto Evangelho, isso é bastante importante. Ele fala de alguns sinais, milagres, acontecimentos. São 8 sinais aqui que ele vai trazer. Mas ele fala o seguinte, olha, ele pega 20 dias do ministério público de Jesus, que na verdade foram 3 anos. Então aqui o que a gente está vendo, só o que aconteceu em 20 dias. João chega a dizer assim, olha, se fosse escrever tudo que Jesus falou, nem todos os livros do mundo caberia. Não daria para falar tudo, mas ele pega acontecimentos específicos. É só para dizer que Jesus era todo poderoso? Não. A gente sabe que existe um porquê desses sinais. Existe um porquê do sinal que a gente vai ler aqui hoje, na noite de hoje, desse multiplicar dos pães e dos peixes. Existem um significado nos outros sinais que ele registrou aqui. Os hebreus, por exemplo, eles necessitavam, na verdade, de provas sobre a reivindicação desse Jesus aqui como ser o Messias que foi falado no Antigo Testamento. Precisava de alguns fatos, de alguns sinais, de algumas provas, e é o que João ele está trazendo aqui no Evangelho de Jesus segundo João. Milagres, discursos que foram selecionados específicos para que a gente pudesse chegar numa compreensão. Existe um objetivo nesse evangelho. Se você andar só um pouquinho para frente comigo antes da gente começar, lá no capítulo 20, no verso 30 e 31, ele fala qual é o objetivo desse evangelho. Qual que é, pastor? Ele vai dizer assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Isso aqui está registrado, primeiro, para que eu e você, aqueles hebreus lá, pudessem crer. Ele é o Messias aguardado, ele é aquele que nós estamos aguardando, e crendo que ele é o Messias, para que nele nós pudéssemos encontrar a vida que nós tanto buscamos em tantas outras coisas. Ele está dizendo, essa vida só é possível em mim. Existe um objetivo, e o objetivo é esse, final. Mas ele vai liberar esses 8 sinais aqui, esses 8 milagres, essas ações que não vão só revelar o seu poder, mas vão chancelar, testar a glória como aquele que é possuidor da graça redentora. Ou seja, ele não é só um curandeiro, ele é o Salvador. Ele é muito mais do que o que às vezes nós buscamos. E ele quer e já entregou muito mais. E às vezes nós não tomamos posse disso. O título dessa mensagem de hoje é: o que você precisa? É uma pergunta. O que você precisa? Talvez você precise de uma cura, como nós oramos hoje, todo último domingo do mês. Nós temos aqui o tempo de oração. E nós vimos, irmão, já vimos nesse ano quantos resultados, caroços que desapareceram, imagens que foram trocadas de um câncer. Eu não estou entendendo. O poder e o sinal, ele continua sendo uma verdade no meio do seu povo. Jesus continua operando. É uma verdade. Sinais que nós estamos vivendo, que está acontecendo, e ele vai registrar aqui desde o início. O primeiro, qual foi o primeiro sinal de Jesus? Transformou a água em vinho. Aí anda um pouquinho mais para frente sobre essas ações. Ele expulsa aqueles homens do templo, cheio da autoridade, porque estavam fazendo do templo comércio da casa do Pai. Mais um pouco, ele cura o filho de um oficial, de um nobre, à distância. No quarto sinal, ele cura o paralítico lá do tanque de Betesda. Mesmo sem um paralítico pedir, ele vai lá, ele cura o paralítico.
5, ele multiplica os pães, e é exatamente o sinal que a gente vai ver aqui na noite de hoje. 6, ele anda sobre as águas. 7, ele cura um cego de nascença. 8, ele ressuscita Lázaro, já 3 dias morto. E tudo isso aponta para quem Jesus é. Se você não percebeu, os sinais, eles apontam para uma realidade que está além. Amém? Às vezes você está vindo numa rua, e se essa rua tiver uma placa te orientando, graças a Deus, porque você não vai entrar numa contramão. Tem uma placa, e essa placa que você está vendo aqui, ela está orientando para a rua que vem lá na frente. Ali é contramão. Às vezes nós estamos aqui nessa BR aqui, você não sabe quanto tempo tem um posto, aí aparece uma placa, olha, 5 quilômetros tem um posto, opa, dá para chegar no posto. A placa, o sinal, ela aponta para o que vem além. Só que às vezes nós paramos no sinal. A placa está ali, eu preciso abastecer o carro, mas se eu parar na placa eu consigo isso? Só porque ela está indicando que tem um posto? Não consigo. Ela só está indicando aonde eu vou abastecer. Jesus, o sinal que ele faz, só indica a eternidade com ele. O sinal que ele faz, que é na verdade para nos levar até ele, muitas das vezes, como nós nos damos por satisfeito pelo sinal ou pelo que nós precisamos. Tá bom por aqui, Jesus. É assim ou não é? Várias vezes, irmão. O que você precisa? Talvez eu precise na noite de hoje uma porta financeira aberta. Talvez o que você precisa aqui é uma restauração no seu casamento. Talvez o que você precisa é que o Senhor alcance aquele ente querido que se afastou do Evangelho. Tem alguns sinais que eles vão acontecer, mas tudo isso vai mostrar quem Jesus é, para que a gente possa ir até Ele. Nesse daqui em específico, o que levou Jesus a fazer esse sinal? Ele não aconteceu por acontecer, irmão. Você viu João falando? Os registros, para que esses registros foram? Foram escolhidos, foram inspirados. A Bíblia diz, toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Ou seja, eles foram inspirados para algo através desse registro. E o que leva Jesus a fazer esse sinal? Leia comigo o verso 1, capítulo 6. Olha o que está escrito. Depois dessas coisas, que coisas, irmão? Algumas eu falei aqui, de alguns sinais que já tinham acontecido. A outra é que tinha acabado de morrer João Batista. A outra é que Jesus estava vindo de missão com os seus discípulos e estava muito cansado. Todos estavam muito cansados. Ele está falando, depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galiléia, que é de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque tinham visto sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Até aqui, por enquanto. Só vou abrir uma aspas aqui rapidinho, irmão, bem rápido. É interessante isso aqui. Você percebeu que Jesus, ele está chegando, ele está cansado, os discípulos, eles vindo de missão, irmão, eles estão procurando um lugar para descansar. É isso que está acontecendo. Vou atravessar o mar, vou para aquele outro lado. Só que o mar lá é uma lagoa da Galiléia. E enquanto Jesus está indo para aquele outro lado, tem um monte de gente de barquinho indo, passando pela terra, indo para chegar lá antes dele. E quando Jesus chega lá no lugar de repouso, no lugar de descanso, o pessoal está todo lá esperando ele novamente. Aí você pode dizer assim, pô, que povo sem noção, hein? Poxa, Jesus só descansar um pouquinho, né? Pô, ele já estava ali, ele estava no auge, irmão. O ministério já tinha acontecido alguns sinais que revelavam, é o Messias aguardado. Aí você imagina que ele chega, o pessoal está ali. Bom, se eles soubessem que ele queria ir lá para descansar, realmente, o pessoal sem noção, tá certo. Agora, eu também vejo de uma outra ótica.
não sei se você concorda comigo, mas tem dias que nós vamos ter que nos esforçar um pouquinho mais para continuar seguindo a Jesus. Amém ou não amém? Olha, nós não somos convencidos, nós não somos capazes de produzir isso. O Espírito Santo nos convence e nós temos também a nossa parte, a nossa responsabilidade humana. E tem dias que a gente vai ter que soltar um pouquinho mais. Eles queriam continuar e eles vão seguindo Jesus, mas poxa, ele vai para o outro lado. Eu vou passar aqui por terra, eu vou pular aqui barreira, eu vou vencer a correnteza aqui, eu não sei, mas eu vou continuar seguindo a Jesus. Por quê, irmão? Porque tem dias que não vai ter aquele irmão que você esperava que ele tivesse lá na sua casa, naquele momento. Poxa, mas eu ajudei ele num momento assim, e agora ele poderia estar aqui, e ele não está. É assim, irmão. Tem dias que não vai ter esse irmão por perto. Tem dias que nós vamos orar, como aqui de manhã, hoje no tempo de oração, e a presença dele vem, e a presença dele inunda. É assim. Mas tem dias que a gente vai estar aqui e vai gastar 1, 2, 3 horas e não vai cair uma lágrima, não vai ter um arrepio, não vai ter nada diferente. Tem dias que não tem portas abertas, mas ainda assim, seguindo a Jesus, seguindo a Jesus, seguindo a Jesus. Para onde que ele? Qual é a direção? Ele é a direção. Eu vou para lá. Vou atravessar esse mar aí também. Só uma aspas, uma janela aqui rapidinho. No verso 2 vai falar assim: se você continuar seguindo, é claro que nós vamos ter algumas experiências. Eu sei que você já teve algumas experiências com Jesus. Eu sei disso. E em experiências assim, você às vezes vai se perguntar: mas por que mesmo que eu estou aqui? Por que eu continuo seguindo? Talvez, se eu falar seguindo, ficar pesado demais para você, vou mudar. Eu vou falar assim, às vezes a nossa pergunta: por que eu continuo me esforçando nisso? Por que eu continuo vindo aqui 6 horas da manhã para cozinhar para um pessoal que eu nem conheço, que aliás não é nem da mesma religião que a minha? Por que eu continuo renunciando isso aqui? Por que eu continuo me esforçando quando tem 10 irmãos do meu lado, eles não se esforçam? Por que eu continuo seguindo a Jesus? Aí, no verso 2 diz assim: uma grande multidão o seguia porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Bom, quem o segue só pelo que ele pode fazer, não vai desfrutar do que ele já entregou. É estranho isso, né? Quem o segue só pelo que ele pode fazer, não desfruta do que ele já entregou. Porque o que ele pode fazer é o sinal que eu te falei, é parar na placa e esperar que você vai abastecer o carro ali. Agora, ele entregou muito mais do que os sinais, muito mais do que os favores, muito mais do que pode ser resolvido hoje na sua vida. Ele se entregou por amor a nós. Quem está percebendo aí, diga amém. 3 e 4, verso 3 e verso 4 diz assim: então ele subiu naquele monte, se assentou ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Ele se sentou ali naqueles montes ao redor ali, aos arredores de Betsaida, e ele estava ali junto com Filipe, com André, com Pedro também, que eram de lá, inclusive. Esses 3 eram de lá, era local. E ele colocar aqui no texto que aquela multidão vinha e jogar aqui, não sei se você percebeu, a Páscoa, a festa dos judeus, no meio, pode explicar também a grande multidão que havia ali, porque Betsaida era a rota dos peregrinos e era tempo da Páscoa, então eles estão descendo para Jerusalém. Claro que muitos estavam ali pelos sinais de Jesus, como está falando, mas juntou também esse povo que está indo lá para a festa. Eles estão juntos ali naquele tempo de descanso. As pessoas estão passando, são 5.000. Se você não sabe, quando eles dão um número assim, 5.000 é o número de homens. Ou seja,
Poderia ter 10, 20 mil pessoas contando com mulheres e crianças. Olha a multidão. Jesus cansado para atender. Aí no verso 5, ele vai dizer assim: Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe. Filipe era local: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Jesus pergunta a Filipe, irmão. Você consegue imaginar isso daqui? Aí Filipe vai responder assim: olha, nem 200 denários daria para dar um pedaço de pão para cada um. 200 denários. Uma moeda de prata era um dia de um trabalhador, era o salário de um trabalhador. 200 denários era 8 meses de trabalho. Ou seja, pegar a renda de 8 meses de trabalho não daria, não seria o suficiente, o que Filipe está falando, para dar um pedaço de pão para cada um. É a resposta que Filipe dá para Jesus. Agora, por que Jesus, que tem todas as respostas, ou por que Jesus, que é a resposta, pergunta para Filipe? Por que às vezes ele, que nós buscamos a resposta nele, e de vez em quando, irmão, é Jesus quem está perguntando? Eu não sei se você lembra, ele fala lá no primeiro sinal, Maria, a mãe, ele fala: mulher, que tenho eu contigo? Lá pro paralítico, ele está lá só há 38 anos para ser curado. E aí Jesus chega na frente desse cara que está há 38 anos para ser curado. Chega na frente dele e fala assim: você quer que eu te cure? Qual é a lógica nisso? Por que ele faz esse tipo de pergunta para Filipe? Filipe, e aí? Aonde que tem uma padaria mais próxima aqui? Como é que a gente resolve isso? O mestre perguntando para o discípulo: como que a gente faz? Ele está aqui, não sei se você percebeu, mas ele está provocando uma percepção nessas pessoas de quem elas estão na frente. E às vezes o mesmo acontece comigo, com você. Nós damos respostas erradas para alguns sinais que Deus pode fazer. Filipe foi reprovado. Até aqui no verso 6 vai dizer que ele fez isso para testar Filipe mesmo. Ele foi reprovado. Talvez ele queira ouvir de Filipe, quisesse ouvir, ou de mim, de você, uma resposta como, por exemplo, de Ezequiel no capítulo 37, quando ele está naquele vale de ossos secos, se eu não me engano é o verso 3 ou o verso 4. Ele está ali naquele vale de ossos secos, e o Filho do Homem, Jesus, que está desde a fundação, desde tudo, Jesus vai falar assim: olha, podem esses ossos reviverem? Aí ele responde assim: tu sabes, Senhor. É o Senhor que sabe. A minha dependência é sua. O mover é seu. A vontade é sua. O Senhor é o grande eu sou. Eu sei que todo o poder está nas suas mãos. Imagina você, irmão, olha aqui para mim. Imagina você que Filipe, depois de ver alguns sinais que já tinham acontecido, irmão, 500 litros d'água viraram vinho. Ele viu isso na frente dele. Depois de ver grandes sinais acontecendo, dele curar um menino à distância, ele nem estava lá para tocar a mão. Ele viu alguns sinais acontecendo. Filipe, depois de tudo isso, ele ainda limita o que está acontecendo ali pelos seus cálculos humanos. Eu não sei se você está entendendo, irmão, mas eu estou falando de Filipe, mas no momento que eu falo de Filipe, eu estou falando de nós. Quantas vezes nós fazemos os nossos cálculos humanos e esquecemos que tem um Todo-Poderoso nos guardando? Quantas vezes nós não vamos adiante nesses sinais que Deus tem dado, porque a gente fica fazendo cálculo?
Eu acho que isso eu não sou capaz de renunciar. Eu acho que até aí eu não consigo. Eu acho que isso aqui não pode. Não. Senhor, 200 denários não seria o suficiente. Você já falou essa frase aí, irmão. Em outros sentidos, você já falou. Olha, nem se acontecesse isso, seria o suficiente. E Deus lá, na frente dele, e Deus na minha e na sua frente, dizendo: você não sabe na frente de quem você está, filho? Você não sabe na frente de quem você está, filha? Eu não estou aqui estimulando, irmão, uma fé maluca, um fideísmo. Não, fideísmo tudo pela fé, né? Tudo pela fé. A gente ganha 4 mil, tem um cartão de 8. A gente gasta 8 mil e fala: Deus vai prover. Vai não. Deus vai prover, o nome no Serasa. Porque eu gastei com besteira, desregulado, desequilibrado. Como em situações extremas que nós passamos, e eu passei isso com a minha família, alguns aqui eu sei que passaram também. Ele é sim aquele que provê, aquele que abre uma porta de emprego, aquele que faz compras chegarem lá naquela casa. E não é falando só dos irmãos que estavam na igreja e que sabiam não, porque a maioria das vezes quando Deus faz isso, é de uma coisa para você não falar assim: é porque fulano sabia da situação. Ele faz de uma forma para você ter certeza que foi Ele fazendo na sua vida. Quantas vezes eu vi isso acontecendo? Então, não é um fideísmo, né? Um tudo pela fé, é uma fé doida. Não, mas porém nós também sabermos andarmos por fé, sabermos que nós precisamos todos os dias andar sobre a providência de Deus, ainda mesmo quando tudo vai bem, porque ainda esse é um lugar um pouquinho mais perigoso até, porque quando tudo vai bem, irmão, a conta do banco tá legal, né? Eu tô bem lá no meu casamento e tal, tudo tá bom, irmão, tudo vai bem. Nesse lugar, às vezes, nós saímos da providência de Deus, aí Deus cria alguns sinais para nos colocar de volta na dependência dele. Por quê? Porque ele é um Deus que gosta de ser bajulado? Não. Ele é um Deus que te ama. Ele é um Deus que sabe para onde e como você vai estar sem ser na providência dele, sem ser na dependência dele. Por isso ele vai mexer em algumas coisas e por amor ele te traz de volta para a providência dele. Então, andarmos em fé. Aí no verso 8, verso 9, vai falar assim: um dos discípulos, chamado André, o primeiro dos apóstolos, irmão de Simão Pedro. Aqui também é legal, né, irmão? Porque o que você sabe de André? Fala pra mim. Você sabia que ele foi o primeiro dos apóstolos? Sabia? O que você tem de característica do André? O que você tem de informação do apóstolo do André? Não muito. Quase nada. Agora, o que você sabe de Pedro? O que você tem de informação de Pedro? Bom, ele é aquele que tem a grande revelação: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Pedro andou sobre as águas. E também foi aquele que recebe o cajado da mão de Jesus e fala: então é você, pastoreia as minhas ovelhas. A igreja está aí, é contigo. Pedro chega a Jesus através de quem? Do seu irmão, esse cara aqui, André. Então olha aqui para mim, em nome de Jesus. Isso aqui foi só uma aspas aqui. Olha aqui para mim, irmão. Não se compare com outras pessoas, outros ministérios. Talvez o seu, que quase não vai aparecer como o de André, pode ser o ministério que ganha um Pedro da vida. E se alegrar nisso talvez seja a maior dificuldade de algumas pessoas, em ver que através da vida dela novos Pedros surgiram, e se alegrar com isso e não ficar triste. Poxa, Pedro tem mais relevância do que eu. Poxa, Pedro tem mais citações do que eu na Bíblia, hein? Poxa, Pedro tem... Não. Comparações que Jesus nunca fez, irmão. Não deixe comparações entrar no seu coração, amém? Um dos discípulos, chamado André, irmão de Pedro,
disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso pra gente? Olha aqui, irmão. André foi um pouquinho melhor do que Felipe, mas ainda não tão bom também. Felipe já cortou no início. André pelo menos olhou alguma coisa e falou assim: olha, tem isso aqui. Mas ele termina mal, porque ele termina falando: mas também, o que isso daqui é pra gente? Um pão de cevada, que é o pão que era dos pobres, né? É aquele bolachão, né? Porque o dos ricos era de trigo. E 2 peixinhos, que era sardinhazinha mesmo. Ou seja, o que a gente vai fazer com isso aqui? Isso aqui também não é o suficiente pra gente, para tanta gente que está aqui na nossa frente. Isso me lembra muito aquela mulher viúva, daquela botija de azeite, quando o profeta perguntou para ela: o que você tem em casa, filha? Eu tenho só uma botija. Então, é isso aí mesmo. Lembra que eu falei aqui no início? O que você acha que hoje é pouco, pode ser que seja a matéria-prima de algo poderoso que Jesus vai multiplicar nas suas mãos. Com isso aqui não dá, Senhor. Eu não consigo. Com isso aqui não pode. E Jesus falando: quero ser a matéria-prima. Calma, porque o crescimento vem de mim, a multiplicação vem de Jesus. Existe uma parte que nos cabe, mas existe o passo de fé, que é aquilo que Jesus pode operar na minha e na sua vida. E nós precisamos estar vazios como essas botijas. Lembra que ele falou assim: olha, na hora que todas estavam cheias, o azeite parou de cair. Amém ou não amém? Lembra disso? Lá na passagem da mulher, da viúva. Ou seja, eu e você precisamos, como essas botijas, nós precisamos estarmos vazios para aquilo que Deus deseja derramar na minha e na sua vida. Vazios de si mesmo. Vazios. Aconteceu um momento aqui muito legal. Quem estava aqui dos jovens aqui na terça-feira, aqui na sala? Levanta a mão assim, Bento, assim. Glória a Deus, estavam ali. E aí terminou a célula, pequeno grupo, acabou, né? E eles ficaram orando. E eu estava com outro irmão aqui, a gente estava pintando lá a salinha das crianças, irmão. E minha esposa estava na sala lá dentro. Pais que vieram buscar estavam na sala aqui fora aqui. E, irmãos, no arrependimento, na oração deles, no colocar o coração, o ambiente aqui do prédio, irmão, mudou. Todo mundo saiu de onde estava e veio para cá. Nós ficamos aqui, nós queremos também. É aquele sair lá do mar e Jesus é bom para lá. Todo mundo estava aqui. Foi uma benção, irmão. Um momento muito especial. Aí acabou. Eu estava com o Marlan aqui mesmo na porta. E Marlan estava feliz, porque ele falou: poxa, pastor, estou vendo, está acontecendo no nosso meio. Pô, jovens avivados, pau. E eu feliz também com isso, porque eu me alegro muito com isso. São sementes que nós plantamos e nós estamos vendo germinar. Mas eu olhei para ele e falei essa parábola. Falei: agora você faz o seguinte. Deus falou para aquela viúva, para assim que uma vasilha ficar cheia, para passar adiante, passa para o lado. Por quê? Porque senão o azeite para de cair. Tem que botar uma vazia para o azeite continuar caindo. Então, irmão, esse testemunho foi desse dia, mas tem um testemunho novo para amanhã. Tem um derramar de Deus novo para amanhã. Agora a gente faz o quê? Se esvazia. Não foi por causa do que a gente combinou, não foi por causa de oração, não foi por causa de pessoas, foi pela graça de Jesus. E essa graça, ela continua pairando de forma misericordiosa para mim e para a sua vida. Quem está comigo aí, diga amém. Então, eles vão continuar, verso 10, verso 11, Jesus fala assim: façam com que todos se assentem no chão. E em outros evangelhos vai falar grupos de 50, de 100, separando, organizando. Tudo que vem do Senhor está organizado, irmão. Pode ter certeza disso.
havia muita relva naquele lugar, muita grama. Assim os homens se assentaram, e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, olha o princípio da ceia aí, distribuiu entre eles também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que não se perca, nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de pão, cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal de Jesus, que Jesus tinha feito, disseram assim: esse verdadeiramente é o profeta que há de vir ao mundo. Repare uma coisa aqui muito importante, irmão, no verso 14. Quando as pessoas viram aquele sinal, elas falam essa frase. Esse sinal que Jesus fez aqui, né, da multiplicação. Eu sei que tem uma teologia liberal que fala, você já deve ter visto por aí, que na verdade não teve um milagre. O que aconteceu foi que, isso, teologia liberal falando, o que aconteceu foi que as pessoas viram o menino compartilhando, e todas começaram a compartilhar o que elas tinham. E assim todos aprenderam ali de forma generosa a compartilhar uns com os outros. Mas eu te faço uma pergunta: se isso fosse uma verdade, por que logo após eles reconhecem Jesus como o enviado, o prometido? Teria que ter um sinal que representasse esse que era aquele falado por Moisés, o libertador, lá atrás. Então logo quando acaba isso, eles já estão ali, naquele momento, vendo esses sinais. Eles querem já pegar Jesus, colocar nos ombros, colocar uma coroa na cabeça de Jesus, e agora eles serem independentes de Roma. Agora nós temos um exército, agora nós vamos lutar contra, nós vamos ser independentes. Eles já queriam pegar Jesus para esse tipo de libertador político. Apesar de que só em nome de Jesus, né, irmão? A gente vê tanta gente usando ainda até hoje Jesus como um libertador político. E usando, o pior de tudo é isso, usando a fragilidade, a fraqueza das pessoas para poder entranhar esse tipo de discurso, usando, cara, pastores, o nome de Jesus. Sabe por quê? Ele era pobre, porque ele era no que nós chamamos hoje de favela, porque Jesus era negro e tal. Sim, estudos que comprovam isso, podem comprovar não, mas né, levam a isso pela região que ele morava e tal. Mas usar isso para pegar o nosso Jesus apenas como um libertador político, irmão, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Se Jesus quisesse isso, essa era a hora para ele aceitar. Essa era a hora para ele falar: isso, me coroem, eu sou isso mesmo. Só que sabe o que acontece logo em seguida aqui? Se você acompanhar, Jesus ficou sabendo que estava por vir, com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, e foi para o monte. Jesus não aceitou esse tipo de coroa, esse tipo de reconhecimento. Até porque, irmão, se você observar um pouquinho, Satanás já quis, lá no início do ministério dele, fazer isso também. Ele falou: olha, eu vou te dar a coroa, eu vou te dar todos os reinos, eu vou te dar todas as glórias, porém, se prostrado, me adorares. E Jesus, ele fala o quê? Não, somente a Deus, só ao teu Deus prestará culto, só ao teu Deus adorarás. Para lá de mim, Satanás, eu não vou abrir mão da cruz, a cruz que liberta. Cada rostinho que eu estou vendo aqui na noite de hoje, a ação naquela cruz que nos libertou, eu não vou deixar essa cruz. Jesus não veio para ser coroado como esse libertador político. Ele colocou, foi uma coroa de espinho na cabeça, como o meu e o seu Salvador, o nosso Redentor. Bom, se eu e você, se nós precisássemos
apenas de paz, irmão, entre as nações, talvez Deus Pai enviasse um grande político. Se nós, eu e você, precisássemos apenas de saúde, talvez Ele enviasse um grande médico, mas o que eu e você precisávamos era de um Salvador, e Ele enviou Jesus, aquele que nos reconciliou com o Pai, indo àquela cruz, fazendo pecado no meu e no seu lugar. Sabe para quê? Para que hoje eu e você desfrutássemos da vida eterna, que só podemos encontrar nele. Agora, olha aqui para mim. Logo após isso, Jesus tem mais um grande sinal, que ele anda sobre o mar. E no outro dia, ou seja, no dia seguinte, olha o que acontece, irmão. Aquela multidão tinha visto que Jesus estava de um lado do lago. Aí agora eles não estão vendo mais nem Jesus e nem os discípulos. E eles saem, ficam sabendo, então, se eu não me engano era Cafarnaum, eles vão atrás, eles correm atrás de Jesus. E quando aquela multidão viu que Jesus não estava mais ali, eles correram atrás, e lá no finalzinho do verso 25, ele diz assim: mestre, quando que o Senhor chegou aqui? Olha isso aí. E Jesus respondeu, no verso 26, falou assim: vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Olha aqui. Eu vou repetir. A multidão que tinha suas necessidades, como eu e você temos, do que você precisa, eles também precisavam de algo. Eu também preciso de algo. Essa multidão vai de novo atrás dele. Irmão, a gente pode encarar como seguidores de Jesus, amém? Aonde Jesus estava indo, eles estavam indo atrás. Mas só que Jesus agora dá uma dura resposta. Ele fala: não é por causa dos sinais, é por causa do pão que fartou vocês. Só que tem um porém, isso acaba. Uma cura física, ela dura até o dia da sua morte física. Ele está falando: tem algo de mais valor que vocês ainda não estão compreendendo. Vocês estão sendo movidos por aquilo que eu posso fazer. E ele vai continuar dizendo assim: trabalhem, no verso 27, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai confirmou com selo. Então eles perguntaram assim: que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Aí ele fala assim: e que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Aqui tem parte importante, nós estamos finalizando. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Você reparou que no verso 30 eles falam assim: e que sinal o Senhor vai fazer para que a gente creia? O que o Senhor pode fazer? Olha aqui para mim. Se o louvor, se quiser vir, pode vir um louvor. Que sinais o Senhor tem para que confirme dentro de nós que o Senhor é esse que veio do céu, é esse prometido, é esse enviado? Olha aqui para mim. O que eles estão fazendo aqui é como se eles estivessem falando assim: não tem um pão que foi multiplicado? Não tem o que nós vimos aqui na nossa frente? Jesus, já esquecemos. No dia seguinte começa essa parte. E, irmão, no dia seguinte, dele andar sobre as águas, no dia seguinte, você já esqueceu? Vocês lembram mais? Foi só para
saciar aquele momento do que você precisava naquele momento. Eu não sei se você está compreendendo, mas somos nós pedindo mais sinais para Jesus. Somos nós que esquecemos inúmeras vezes o que Ele fez. Somos nós falando assim: confirma, Senhor, com uma irmã de oração. Somos nós falando assim: Senhor, eu sei o que eu devo renunciar, mas sabe, coloca aqui no meu coração de novo, dá um sinal aí de novo. Senhor, eu sei o que eu devo ocupar, mas manda alguém falar. Oh, eu estou aqui, oh, aleluia. Manda outro sinal. E Senhor, o Senhor está falando a vida inteira. A vida inteira. Sinais que nos levam até Ele e a vontade perfeita dEle. Senhor, fala mais uma vez comigo. Senhor, permite aqui que, se for para isso, olha isso, se for para isso, faz isso acontecer, e a gente já sabe, Ele já falou. Não, Senhor, olha só, eu estou aqui, eu consigo vir até aqui. Eu sei, Pai. Às vezes eu posso falar até como alguns homens, como Jeremias, como alguns homens da Bíblia. Eu sei que desde o ventre da minha mãe, eu sei que desde que eu era criancinha, o Senhor já falava: tá ali um pastor, tá ali um... Eu sei. Mas, Senhor, olha como a vida desenrolou, né? Faz o seguinte, me confirma isso aí. Manda mais alguma coisa. Faz algo absurdo aí acontecer, porque aí eu vou ter certeza. Dá para mandar mais um sinal? Bom, quantas vezes eu falei, tá? Eu falei: se o Senhor me tirar dessa situação aqui, eu me entrego ao Senhor. Olha, se minha esposa me perdoar, eu nunca mais vou mentir. Olha, se na noite de hoje o Senhor curar, eis aqui um obreiro da sua casa. E aí aquelas coisas aconteceram, e estava o Jefferson lá no mesmo lugar, com as mesmas... Senhor, continua mandando mais um sinal. O Senhor sabe, né? O que eu quero fazer eu não faço. Até Paulo falou. A gente tem muito argumento, irmão. Muito argumento para alimentar a nossa carne. A gente tem muitos são os argumentos para não ir na direção que a gente já sabe que a gente tem que ir. Nós temos muitos argumentos para continuar falando: olha, manda um sinal, sabe por quê? Porque o sinal é uma condição assim, eu tenho um tipo de relacionamento com o Senhor, sabe? Eu tô aqui, a gente tem, só que o Senhor nunca quis que você parasse no sinal. O sinal era só para você continuar no que Ele já projetou na sua vida. Você pode se colocar de pé? Eu queria que você não conversasse com quem está do seu lado, que você não saísse do seu lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, então eu não posso deixar de falar para vocês a resposta de Jesus para esses que continuavam a pedir esse sinal. Jesus disse no verso 32: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí, irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Eles disseram assim: Senhor, tens-nos sempre desse pão, então. Aí Jesus respondeu: filho, ei,
Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, preste atenção nisso. Porém, porque eu já disse que vocês não creem, embora vocês estejam me vendo, embora eu fale de todas as formas com vocês, embora eu dê todos os sinais, vocês não creem que eu sou o pão da vida. E ele continua: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Talvez hoje seja a noite de você ir até Jesus. Talvez hoje seja a noite de você não ter mais argumentos com aquilo que Ele deseja sobre você e sobre a sua casa. Talvez, irmão, talvez não, eu tenho certeza, hoje é a noite de você romper os sinais. Sinais foram dados para você ir além naquilo que Ele já projetou para a sua vida, naquilo que Ele já projetou para a sua casa. Não é mais parando no sinal, no que Ele pode fazer, mas Ele está dizendo: ei, o que você precisa é de mim. Eu sou o pão da vida. Sou eu que posso restaurar o seu interior.